Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal. Hoje não é mais um episódio, hoje é um super episódio. Um super episódio porque eu fico toda cheia, porque quando a gente vai falar assim de beleza, de estética, de saúde, tem alguma mulher por aí que não curte esse assunto? Se não curte isso, você tá vivendo errado, porque não é possível. Então, por favor, já pega alguma coisa aí pra você beliscar, de preferência fitness, tá bom? Não posso incentivar aqui uma pipoca ou uma pizza ou um chocolate, porque daí os convidados de hoje, eles vão já brigar comigo. Mas fica à vontade que hoje a gente vai desmistificar muita coisa desse mundo aí, porque tem sim profissional bom qualificado no mercado, tem sim institutos que te abraçam, que conseguem cuidar muito bem de você, só que você tem que saber procurar. Você é responsável pela sua saúde, então preze por ela. Muito bem, dona Tabata. E já que a Tabata tá falando muito bonitinho, não se esquece de se inscrever no nosso canal, não se esquece de compartilhar esse episódio com mais pessoas, tá? Que isso é muito relevante pra gente. Eu sempre brinco aqui que a única dedada que não dói vai ser essa, tá? Não vai cair seu dedo, você não vai tomar choque, mas esse like seu, o YouTube vai reconhecer o nosso conteúdo, vai mandar pra mais pessoas e vai chegar a pessoas que realmente às vezes precisam desse conteúdo. Então esse é o nosso papel aqui e é o que a gente pede muito pra vocês. Parece que a gente tá mendigando, né? Mas é muito importante isso. E se você chegou pela base dos nossos convidados, se achegue e fique à vontade, aproveita, já se inscreve, tá bom? Estamos aqui batalhando os nossos 100 mil inscritos por você nos ajudar. Então, por favor, colabore com a gente. E não esquece de deixar um comentário. Vamos dar já voz aos nossos Faça as honras, meu ilustres bem. convidados. Seja muito bem-vindo, bem-vindo, doutor Marco Cirilo. Eu já ia errar o seu nome, doutor. Que gafe. E seja muito bem-vinda, Nayara Húngara. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigada, o prazer é todo nosso em receber nós aqui neste podcast maravilhoso, tão bem conceituado em relação aos assuntos de saúde, estética e bem-estar com saúde, com certeza. Boa noite, para nós é uma honra estar junto com vocês aqui nesse podcast tão gostoso, esse lugar tão acolhedor, né? Não temos uma pizza e um vinho hoje, mas temos notícias boas e temos coisas boas para degustar aqui com vocês, né? E com todos que estão com a gente aqui. Meu nome é Marco Cirilo, eu sou médico e parceiro aqui da Nayara nessa pegada aí, né? De trazer saúde, trazer estética e bem-estar, isso é muito importante. Eu Obrigado. acho que é um assunto que a gente tem que sempre estar falando, né? A gente fala muito sobre negócios e a gente quer falar do negócio, mas e a saúde? Se você não tiver saúde, não tem o seu negócio. Se você não está bem, você não consegue trabalhar ou você não consegue nem ter uma boa vida, né? Ou, principalmente, a sua aparência pode ser um Exato. fator decisivo para o seu negócio ter sucesso. Então, eu fico, assim, até um pouco ansiosa com relação à questão deles estarem aqui em nome do Instituto da Nayara, porque a Nayara não está há poucos anos no mercado, então acho que vale a pena a gente destacar isso, porque tua saúde, ela é o teu modo de estar aqui ativo na Terra, trabalhando, amando as pessoas, os seus familiares. Então, com saúde não se brinca. Eu acho que, Nay, a gente podia começar falando um pouco sobre o Instituto. Você já tem formação há anos, você já tem embasamento, então aqui na nossa região a gente já pode virar e falar que quantas clínicas tem aqui, né? Que tem o tempo de trabalho que você tem, o know-how que você tem, toda a qualificação, todos os certificados e cursos que são o seu diferencial. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu estou na estética há 12 anos, comecei como técnica e fui me aperfeiçoando ao longo da carreira. Hoje eu sou enfermeira, esteta, fiz pós-graduação e especialização em face.
E é muito legal a minha jornada, porque eu consegui vivenciar todas as etapas, né? Eu comecei como depiladora, massoterapeuta, e aí eu fui crescendo até o injetáveis. E os injetáveis, ele me trouxe uma paixão, que é o cuidado e a transformação. Então, eu levo muito em consideração a transformação pessoal, não é a transformação do antes e depois, é a conexão que a pessoa tem com ela antes e depois. E trabalhar principalmente com as peles maduras, me fez enxergar a necessidade, porque principalmente as mulheres, elas vão se deixando de lado. E isso fez total sentido para mim. E quando o Dr. Marcos veio trabalhar, veio agregar muito mais o trabalho dentro do Instituto, com todo o conhecimento dele, a gente falou que fez um checkmate em relação à autoestima e à saúde, que eu prezo tanto. Então, eu não sou de modismo, não gosto, e o doutor também não. Então, a gente ajuntou o útil ao agradável e, com certeza, a gente está fazendo um bom legado aí, não é nem trabalho, deixando um legado aí na vida das pessoas que passam pelo Instituto. Eu tenho certeza que você já tem um diferencial de mercado, porque se não houvesse, o doutor não teria também validado, estaria também presente na clínica. Doutor, o porquê de estar na clínica, no Instituto Nayara Húngaro, a questão do que vocês trabalham ali dentro, eu quero realmente aprofundar nisso para as pessoas entenderem que é muito além de um tratamento ou um procedimento estético comum que as pessoas estão habituadas. Então, por gentileza. Eu conheci o trabalho da Nayara através dos resultados que ela entrega. De pessoas, eu falo, aliás, se conhece o fruto, a árvore, aliás, se conhece através do fruto. Então, eu conheci pessoas que foram cuidadas pela Nayara e eu vi que ali havia seriedade, que havia um compromisso, né? Não com uma estética artificial, com uma estética a todo preço. Eu vi que havia um cuidado ali maior. A minha esposa é cliente, paciente da Nayara também, então eu sou suspeito para falar, né, dos resultados. Então, quando a Nayara me propôs uma parceria, foi para justamente conversar e afinar uma diretriz que nós temos em relação aos resultados que entregamos, que não é a todo preço, a qualquer custo, e sim com base em ciência, com base em procedimentos que visem principalmente a saúde, porque não adianta você ter um resultado estético positivo, um resultado estético bom, se por dentro a pessoa não está com um organismo ou com as suas ideias, né, organizadas. Então, quando ela me chamou para essa parceria, eu fiquei muito satisfeito de poder praticar através da estética o que a gente tem de melhor hoje na medicina. Né? E estética e medicina são totalmente confluentes nesse sentido. Né? Então, tudo que nós fazemos é para isso, nada de resultados mirabolantes, de coisas artificiais, e sim de tratar as pessoas de dentro para fora, né? Fazer com que apareça nelas o que elas têm de melhor. E uma coisa que a Nayara, quando eu fui visitar a clínica, né, você destacou muito bem, foi sobre cada pessoa ser única, cada procedimento ele ser colocado de forma humanizada, totalmente exclusivo, porque não se aplica a metodologia absolutamente, acho que em todos os casos. Então, eu queria que você falasse sobre esse seu diferencial. Sim, uma das... Do que eu levo muito em consideração é que cada pessoa, sim, é única e a gente não pode protocolar isso de uma maneira totalmente... como se fosse a única opção, porque quando a gente protocola, a gente não consegue entregar um resultado efetivo e cada um tem uma necessidade, cada um tem uma história, cada um tem uma percepção. Então, a personalização é que faz toda a diferença dentro do Instituto e eu não abro mão, né? A gente brinca que tudo existe o processo, mas o protocolo individualizado, ele não vai existir um processo, ele vai ser individualizado conforme a nossa perspectiva na consulta, enfim. Então, eu não personalizo, na verdade, não protocolo, e sim eu personalizo exatamente para entregar o resultado. Cada um tem uma percepção e um acolhimento diferente dentro do Instituto. Esse é o segredo de tanto tempo. Certeza. Até porque hoje virou moda todo mundo a palavra protocolos individuais, protocolos exclusivos. E quando a gente vai ver, na verdade, não são nada exclusivos, né? São protocolos que se montam, né? Para todas as áreas, na saúde, na estética, mas que você vai ver é o mesmo para todo mundo. É exclusivo do profissional, não é exclusivo do paciente, né? O nosso foco
É o paciente. São 11 anos de clínica, né? E a gente vai aprendendo conforme vai passando que se nós não pegarmos o que aprende de melhor no dia a dia e colocar isso em prática, nós somos mais um e não deixamos nenhum legado aí para a vida. O lado bom da estética é que tem se tornado crescente. Parecia que antigamente ele não era assim possível para todos. As pessoas foram cada vez ficando mais adeptas e isso é muito bom porque aquece o mercado e cada vez mais existem técnicas e equipamentos, enfim, isso daí vai ajudando. Só que aqui, eu acho que vale a pena a gente destacar sobre as pessoas que estão indo para o exagero sobre isso. Eu queria saber o que vocês têm a dizer, porque o pessoal tem perdido a mão. Danilo, desculpa a palavra, ele fala que ele nunca viu tanta mulher com boca de tilápia como eu tem falo, acontecido. vou ser cancelado. Eu falo, parecem todas iguais? Você vai num lugar, elas O rosto quadrado e e a boca assim, sabe? E parece que pode ser, daí vocês podem falar muito mais do que eu, quando a Tata fala que perde a mão, eu acho que começa a fazer cada vez mais processo, a pessoa acho que não tá se enxergando mais no espelho. Porque normalmente as pessoas não curtiram o processo, é o que eu falo dentro da clínica. Quando veio os nomes dos protocolos reconectar, é exatamente, se você não curtir o processo, você focar no resultado, nunca vai estar bom. E aí vai querer mais. Na verdade, não é porque ela quer mais, porque ela não está chegando no resultado, porque ela não está satisfeita com ela mesma. Então, são as dores por dentro. Então, eu falo para todo mundo que está no Instituto, eu falo, existe um processo, começo, meio e fim. Então, normalmente são mulheres 40 a mais que nunca realizaram nenhum procedimento, e aí elas começam, eu falo, não é em 1 mês, 2 meses que a gente vai chegar no seu processo ideal. Você levou 40 anos para estar onde você está. Não vai ser em 1 mês. Então, vai muito do profissional conduzir o paciente ao que é ideal, né? Então, é perfil. O que eu mais escuto. Faço com você porque você não é artificial. Você faz alguma coisa? Eu faço a maioria das técnicas, mas a gente tem que dosar. E quando a gente leva isso como informação, que é a nossa obrigação como profissional, faz a diferença. Só que o mercado, por ser um mercado quente, muita gente trabalha por dinheiro, e isso quero fazer um preenchimento, vai R$1.500, vamos supor. A pessoa fala não, então vai do legado da pessoa, falar sim ou não. Eu falo não, eu falo, não tá na hora, vamos esperar mais um pouquinho, vamos fazendo outras coisas. E é isso que muito difícil como empresa, muitas vezes, né, a gente sabe, mas a gente precisa ter uma ética nesse sentido. Eu acho que nunca fez tanto sentido a palavra, como é que é a frase que as pessoas usam? Todo excesso esconde uma falta. Aí você olha, não é só as meninas, porque eu tô falando de meninas, eu falo na faixa dos 25, tudo tilápia, com 30 e pouco tilápia, então tá faltando alguma coisa. E o duro é quando você se depara com a profissional que faz exatamente dessa forma. Daí eu falo, tá, alguma coisa tá descompensada aí, porque não é possível. Ou tá faltando espelho em casa. Mas essa polêmica eu puxo pra mim, tá bom? É uma opinião da host que vos fala. Não quer dizer que é a opinião dos especialistas que estão aqui, tá? Porque eu não quero comprometer ninguém. E falando, já que a gente tá falando sobre excessos, eu tenho que puxar um assunto do momento, que é o Mounjaro. Gente, nunca se falou tanto sobre Mounjaro, acho que tá mais cotado do que a Copa. Estamos em ano de Copa, mas o pessoal não tá falando de Copa, mas de Mounjaro está falando. O que vocês podem falar a respeito dos cuidados? Porque parece que agora tem todas as formas de consumir Mounjaro. Em São Paulo já está sendo instituído cardápios para quem consome Mounjaro nos rodízios. Vamos lá, quem começa? Doutor, especialista, né, que conduz todos os processos de emagrecimento da clínica. Olha, eu posso dizer que já há um pouquinho mais de 1/4 de século que eu sou médico, então, e já fui médico de família, já passei por muita coisa, então eu tenho um pouco de propriedade de dizer um pouco de uma história da medicina relacionada a isso e aonde nós chegamos, né? Eu sempre dou um exemplo que na década de 70, por exemplo, a cirurgia mais feita no mundo, era a cirurgia para úlcera gástrica. As pessoas tinham úlcera, operavam, todo mundo operava o estômago. Aí veio um remedinho chamado, acho que talvez você já deva ter ouvido falar, o tal do omeprazol. Depois do omeprazol, hoje a cirurgia de úlcera gástrica é uma das mais raras do mundo.
Então, quer dizer, uma medicação, né, Ajudou. ajudou bastante. Como nós vemos uma epidemia de obesidade e sobrepeso, até posso dar dados sobre isso, hoje uma das cirurgias mais procuradas também, não a mais feita, mas mais procurada, é a famosa cirurgia bariátrica, e todas as suas vertentes. Então, nós estamos diante hoje de tratamentos que visam acabar com esse tipo de cirurgia, e vão acabar, assim como acabou a de úlcera. Isso, estou falando, é uma opinião minha. Novamente, como você falou, uma opinião minha, mas é o que a gente vislumbra por aí. Porque a obesidade hoje é uma epidemia. A gente tem no Brasil, para vocês terem ideia, mais de 60% dos adultos com sobrepeso e 20% em obesidade. Então, eu vou dar uma ideia. Uma pessoa de 70 quilos com seus 72 quilos, ela já está no sobrepeso. Uma pessoa de 1,70 m, a partir de 85 quilos, ela é obesa. Ah, mas isso tem a ver com estética? Claro que tem, mas principalmente tem a ver com saúde. A obesidade leva a diabetes, hipertensão e o câncer hoje, a gente sabe que uma das raízes dele é o que a obesidade causa. Então, a indústria farmacêutica, sabiamente, como eles sempre fazem, às vezes para o bem, outras vezes para outros fins, enfim, acertou nessas medicações, que aí são as famosas canetas. Hoje o Mounjaro é a mais famosa delas, mas houve todo um histórico por trás disso. Então, quando a gente está falando desse tipo de medicamento, nós não estamos falando de uma coisa que apareceu ontem, são estudos de mais de 20 anos. Então, agora está acontecendo nos Estados Unidos o Congresso de Oncologia Urológica, tudo, e os oncologistas hoje são unânimes em dizer que essas canetas estão reduzindo casos de câncer. Você fala, puxa, mas a caneta em si está agindo no câncer? Não, está agindo contra a obesidade. Então, hoje, a obesidade é o grande vilão, mas não só por si, só pela estética, mas pela saúde. Por isso que nós começamos falando aqui que o nosso foco é em saúde. A estética ela é a consequência natural daquilo que acontece. Isso é muito bom da maneira que você colocou, porque eu não lembro com quem que eu tava conversando, que provavelmente daqui a alguns anos os nossos netos vai falar, nossa, fazia esse tipo de cirurgia para emagrecer, porque eles não vão nem imaginar que Não isso vai precisava ser feito. mais Não a vai bariátrica, existir. eu acho. Eu sempre brinquei, eu adoro um filme, um desenho, que é o Wall-E. Que estão todo mundo gordo lá, tomando só o suco, e que a pessoa anda cai, a cadeira sozinha. sozinha. Isso era pra onde a gente iria chegar. Porque é o que estava acontecendo. Porque as pessoas estavam esquecendo da saúde e da estética. Só que assim, já esqueceram completamente da estética, não se importavam mais com a obesidade, só que estavam esquecendo completamente da saúde. Isso é um ponto muito importante, porque nós que vivenciamos, né? Então, a gente tem todos os perfis. A mais magrinha que quer só dar um up, né? Que ela tem uma indicação por conta do fator de peso, enfim, mas ela não é tão obesa, mas nós também temos a obesidade dentro da clínica realizando o procedimento em si. E os relatos, eles são muito assim, ó, estou me descobrindo, estou vivendo, estou com disposição, estou indo para academia. Então, são pessoas de 35 anos, 30 anos, que nunca vivenciaram o que é ter saúde. Então, elas estão se descobrindo e se reconectando com elas mesmas. Então, é isso que a saúde traz, né? É uma reconexão. Eu mesmo emagreci 25 quilos, eu falo que eu sou uma outra pessoa. Eu tenho mais disposição para brincar com os meus filhos, eu penso em ir para academia, mas não para emagrecer, mas para me manter ativa, raciocínio rápido, para eu conseguir conduzir as rotinas do dia a dia. E isso faz com que a minha vida, a minha saúde, eu não bebo mais, eu bebia cerveja praticamente todos os dias, pós-trabalho. Então, não que seja certo ou errado beber, né? Eu falo por mim. E eu tenho uma vida totalmente diferente. E eu levo essa experiência para as minhas pacientes dentro da clínica, que é viva o processo. Não foque em quantidade de peso, foque no processo. Porque quando você curte o processo, você se cura. Então, a paciente ela acaba indo para psicóloga, porque a gente sabe, atrás de um obeso existe uma dor, porque ela come as emoções. Eu era assim, eu comia ansiedade, comia emoção, comia tudo. Então, a gente acaba descontando na comida. E elas também. Então, quando elas estão se descobrindo novamente, elas se curam. E aí entra a parte das canetas, né, das medicações, que faz toda a diferença porque é um incentivo. Porque uma obesa, ela não vai para uma academia, ela tem vergonha. Ela se sente humilhada, ela sente dor. Com o uso da caneta, todos os benefícios que ela traz associado à perca de peso, ela vai para academia,
ela vai se cuidar, ela começa a se amar. E aí, por isso que é tão importante fazer isso acompanhado. Porque se você faz de qualquer jeito, o preço vem. Teve um conhecido nosso esses dias que ele virou e falou assim, nossa, tô tomando Monjaro, tô emagrecendo, tal. Eu falei, que legal, poxa, mas eu não vejo a hora de parar, eu não sei se eu vou continuar ou não, porque é muito caro o Monjaro. Eu falei, tá bom, e quanto você não gastou pra ficar gordo desse jeito? É porque o conceito... Eu não aguentei, eu falei, mas tipo, a pessoa hoje acha caro, só que o caro vai ser daqui 20, 30 anos, se tiver vivo até os 20, 30 anos, né? O conceito antes de emagrecimento, qual era quando chegava no nosso consultório? Olha, você vai mudar a sua vida primeiro, você vai para academia, você vai para nutricionista, você vai perder não sei quantos quilos, para depois a gente pensar em entrar com a medicação. Antigamente, a sibutramina, eram medicações tarja preta, aquela coisa toda, então a medicação ficava uma segunda etapa. E foi se vendo que isso já não estava sendo eficiente, as pessoas não estavam conseguindo atingir o que deveriam. E foi aquilo que a Nayara falou. Uma pessoa obesa, ela não vai a uma academia, ela vai chegar na academia, vai ver todo mundo no shape ali, aquela coisa, fazendo aqueles exercícios, a pessoa sente coisa assim, então eu não vou tentar dar uma caminhadinha tímida, isso nos primeiros dias do ano. Vocês podem ver no Jardim do Lago, os primeiros dias do ano tem gente ali que não cabe Agora, essa época, você já vê pouco, no dali inverno, a pouco ninguém. Então, No inverno não tem ninguém. Acabou, né? Então, quando essas canetas vieram entregando isso, o conceito hoje mudou. A gente consegue te mudar o suficiente para que você se estimule e você se mude, você curta o processo. Você veja que o processo dá resultado. Poxa, eu estou perdendo medidas. Aquela roupa que eu não usava, hoje eu estou usando, aquilo está me servindo. Isso é gratificante, né? Porque é um resultado relativamente rápido. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque é aquilo que você falou, o preço. Então, quer dizer, é uma coisa cara? Sim, claro que é cara, porque os laboratórios, a Nordisk, a Lilly, né, que são os fabricantes das marcas do Ozempic, do Mounjaro, investiram milhões e milhões em pesquisa. Em medicina, as coisas não são descobertas assim. O cara não acorda, não é que nem o Fleming, quando descobriu a penicilina, que esqueceu lá um bolor e no dia seguinte ele descobriu a penicilina. Calma. Essas medicações custam caríssimo, são hormônios, são estudos de anos, que nem eu falei. Há 20 anos que isso é pesquisado. Você imagina quanto se custou. Então, é natural que a indústria queira recuperar. Claro que eles estão recuperando bilhões, né, pelos milhões, mas recuperaram mais do que esperado. Exato, é o negócio deles. Então é natural que isso surja o quê? Uma concorrência com coisas paralelas. E aí entra o perigo. Porque quando a gente começou a falar de saúde, eles desvirtuaram para uma parte, eu não digo nem estética, mas uma parte de um resultado a qualquer preço. E as pessoas não têm o preço, muitas vezes, para pagar. Eu concordo que o preço ainda é caro. A patente, que nem do Ozempic, que, aliás, só uma diferenciação de Ozempic para Mounjaro, são a quantidade de hormônios que ele tem, né? Então, se você pegar um Ozempic, ele entrega um excelente resultado. Você tem lá, as enzimas são GIP, GLP-1, cada um age de uma forma, a determinada vai agir ali no esvaziamento gástrico, a outra vai agir na produção da insulina, a outra vai agir a nível cerebral, inibindo o apetite, não inibindo, mas reduzindo o apetite, reduzindo o esvaziamento gástrico, aumentando a produção de insulina, enfim, são coisas que eu acho que aqui não cabe de ser tão técnico, mas para entender que são substâncias que estão agindo no corpo em formas diferentes. E cada um vai agregando um mecanismo de ação. Então, eu tenho uma que age em determinado ponto, esvaziamento gástrico, produção de insulina, vem outra que age lá no meu cérebro, que me dá uma outra relação com a comida. Então, aquilo, como a Nayara falou no começo, que tinha aquela coisa pela comida, aquela emoção, a compulsão, o afeto, enfim, aquilo passa a não ter tanto problema, né? A pessoa vê a comida e fala, não é que eu tenho nojo da comida, mas ela não é tão importante para mim. É interessante, é um mecanismo de ação muito bacana isso. E agora vai ter uma terceira, a retartutida, que vai agir no glucagon, é uma outra enzima que também vai acelerar a queima de gordura no corpo. Então, temos duas enzimas hoje que a gente trabalha, né? Mounjaro, Ozempic, e daqui a pouco teremos uma terceira, e daqui a pouco vai ter uma quarta. Eu parei na época do Saxenda. Saxenda, exatamente. Acho que foi 2018, mais ou menos. Mas puxando, desculpa, doutor, falando do Saxenda, ele era
sem receita, né? E aí eu, assim, brigando com peso, comprei. Nossa, vamos comprar. Eu emagreci 10, engordei 15. Porque eu não fiz acompanhamento, eu só tomei, né? Eu falei que, graças a Deus, eles limitaram isso à parte médica, porque faz toda a diferença e eu senti isso na pele. Então, assim, quando eu engordei, eu fiquei pior do que eu estava, porque eu inflamei, eu tive muito malefício. Então, é bom, todas são boas, mas a individualização que faz a diferença, né? Não é todo mundo que vai ter resultado com o Mounjaro. Existe uma porcentagem de pessoas que não tem resultado. E aí a gente precisa trabalhar a estratégia. Por que que não tá usando? Por que que não tá tendo? E aí, o Saxenda que ficou lá atrás vai ser utilizado por aquela pessoa que não tá tendo resultado com o Mounjaro. É muito técnico, né? Se a gente entra nessa área, mas Sim, é muito hoje a gente vê a questão da reposição hormonal. Então hoje tá tudo cada vez. Claro, a gente tem internet aí que consegue pulverizar mais as informações. Mas você vê que as pessoas estão buscando a saúde. Sim. Antigamente, a academia era pra poucos, era pro cara que quer ficar bodybuild. Hoje não. Hoje, assim, eu vou pra academia 4 vezes por semana. Não quero ficar fortão, não é esse meu... Pode ser que um dia eu mude, mas hoje não é o meu foco. Mas o meu foco é o quê? É viver bem. Eu quero envelhecer bem, eu quero estar bem, eu quero estar ativo, eu quero poder andar, fazer as coisas ativamente e não ficar morto num sofá cansado. Tanto, hoje me incomoda se eu ficar muito tempo sentado, porque eu quero fazer alguma coisa. E exatamente, eu falei hoje pro doutor até, eu atendi uma senhora de 86 anos. Eu olhei pra falei, erraram na sua data de nascimento. E aí você vai conversando, a minha consulta demora 1h30. Conversando, a vida dela foi totalmente ativa. Uma vida de prática de atividade física de menor quantidade, não focada em resultados estéticos, né, alimentação, mas assim, não parecia que ela tinha 86 anos. Então é sobre isso, é sobre a gente poder chegar lá na frente com os nossos netos e ter qualidade, poder passear com eles, poder brincar e não ser os meus avós, que, né, mal conseguia sair do lugar. Então isso faz toda a diferença a longo prazo. Por isso que eu destaquei aqui, que eu acho que vale a pena vocês comentarem mais a respeito. Vocês tratam não apenas a queixa estética, e sim o contexto do paciente. Não, é o que eu falo. Eu sou das gerações antigas. Minha formação é da Escola Paulista de Medicina, não é a Unifesp, eu sou da época da Escola Paulista de Medicina. Depois fiz minha residência na USP, então eu sou de áreas ali, de regiões que a gente chama raiz, a medicina raiz. E a medicina raiz, ela não sucumbe a modismos, né? Então isso a gente tem bem claro. E foi isso que foi bom, essa conversa que eu tive com a Nayara antes da gente afinar as coisas, porque nós concordamos com isso. A gente não cede a modismos. Não adianta o paciente chegar para a gente e falar, eu quero isso. Claro que ele quer isso, aquilo, mas nós vamos fazer aquilo que for o necessário, que for o correto, né? Eu falo, a diferença do remédio e do veneno é a dose. É só isso. Por isso que o Saxenda não é ruim, por isso que o Ozempic não é ruim, o Mounjaro não é ruim. Agora, depende da forma com que eu vou usar. Nenhum paciente vai entrar no instituto e imediatamente vai começar a tomar Mounjaro. Não funciona assim. Eu sei que tem lugares que pode ser que façam isso, ok, mas lá não. Vai ter que fazer exames, vai passar em consulta. A consulta da Nayara leva 1 hora, a minha leva mais 1 hora, da nutricionista mais 1 hora e tanto. Vai fazer... Porque o tripé da saúde para isso é a nutrição, é a atividade física e a medicação. O que eu falo, 2 pontos determinam uma reta, não um plano. 3 pontos sim determinam um plano. Vai tentar sentar num banquinho com 2 pernas, você vai cair, né? Então, isso nós temos lá muito claro no Instituto. Não existe... lá nós não vendemos remédio, lá a gente não fala... Claro que a medicação, para nós, é um aliado poderosíssimo, mas as coisas poderosas são usadas com estratégias poderosas também para cada paciente, né? A gente tem muito esse cuidado, tanto que, assim, tudo que vai se refletir na parte estética, se não começar na saúde, o resultado também não vai ser bom. Você falou das pessoas com a boca de tilápia, a gente tem também agora as canetas com cara de vela derretida. Tem. Aquela sarcopenia, aquela coisa horrorosa. Cadavérica, a pessoa Cadavérica. Fica. É estranho, eu cheguei a ver uma pessoa na rua que eu sabia que ela era obesa e eu a reconheci, mas eu a reconheci com um susto de tipo, nossa, tava melhor quando tava gordo.
Eu travei assim pra olhar pra pessoa, ela me cumprimentou, daí a pessoa ela vem toda feliz de cumprimentar, porque ela, olha, Aí você, só que não teve um acompanhamento, você vê que derreteu. O doutor falou, derreteu. Eu falei, parece um bulldog, né? Caiu inteiro. A estratégia ela tem que ser exatamente aliada à alimentação, porque a gente tem uma deficiência nutricional lá, porque não consegue comer, então quando come tem que comer certo. A suplementação, então entender o que está em déficit lá, entender o que ela precisa, a individualização, e também as dosagens, né, que o doutor falou no começo. Não adianta eu começar por 5 miligramas, não adianta começar por 10, tem que começar dentro do adequado. E depois que a pessoa derreteu, tem como reverter? É muito difícil. Quando a gente perde a elastina, né, e o colágeno da pele por um emagrecimento muito bruto, né, a gente consegue até 30%, mas é difícil, né? Tem casos que a cirúrgico mesmo não tem com a estética realizar. Por isso que a gente preza pelo emagrecimento mais lento, porque a pele tem como, né, suplementando, fazendo toda a parte estratégica adequada, ela vai recuperando e ela não tem aquele nível de flacidez absurdo, porque o derretimento ela é pela pele, pela perca de elastina e colágeno, pela perca de volume do coxinho de gordura, que a gente emagrece braço, perna e face, né, principalmente. Então, tem que levar em consideração, principalmente no fator mulheres 40, 50 a mais, que a gente já tem aí o climatério associado, e ela já tem a perca de musculatura, então a gente precisa retirar mais ainda o pé do freio. Então, isso faz com que a gente consiga resultado eficaz. Se acontece isso do derretimento, principalmente em mulheres, principalmente 40 a mais, que a gente já não tem produção da proteína do colágeno, dificilmente a gente consegue recuperar. Aí tem que insuflar, aí fica feio. Que era o que eu ia falar. Sempre tem qualquer tipo de profissional no mercado, pro lado bom e pro lado não ruim. Todas mas as áreas. Vamos reviver a era do fofão logo mais. Porque vai ter profissional que vai falar assim, não dá pra resolver. E vai preencher, e vai preencher, e vai preencher, aí vai descer aquela... Tem que tratar a pele, tem que reestruturar. Se você não tratar a pele e só insuflar, vai era do fofão novamente. Uma com certeza. pergunta minha agora. Quando eu ia fazer uma bariátrica, as pessoas iam fazer, elas tinham que ter um acompanhamento muito grande, inclusive com um psicólogo, por conta da pessoa não se reconhecer. Porque ela tá tão gorda e de repente... Existe isso, deveria estar sendo feito também com a galera que tá tomando caneta. Vamos lá, eu acho que todo mundo já viu, né, alguma vez aquele Quilos Mortais, né? Um programa que todo mundo adora ver aquilo, né? Aqueles casos daquelas obesidades mórbidas. Hoje não é mais essa palavra, mas ainda o pessoal conhece. Então, é muito engraçado, porque ali o foco qual é? A cirurgia bariátrica. Aliás, eu falei, o doutor Nozzi lá, ele vai acabar daqui a pouco, porque vai acabar a bariátrica. Ele vai se aposentar. Ele não faz de caneta. Mas lá eu acho engraçado, porque o foco nunca é a saúde. É a perda de peso, não é a saúde. Né? A pessoa tem que perder peso, não é... Ninguém lá fala de exame, nem nada, de colesterol, como é que tá. Eu fico imaginando, deve ser um terror aquilo se o cara mostrasse. Aí, por último, depois que a pessoa não consegue aquela perda que deveria, aqueles quilos mortais, por último ele manda para o psicólogo. Parece que o psicólogo é a última instância, sendo que você vê que aquilo é uma doença mental em primeiro lugar, né? Agora, se você olha aquele modelo, aquilo não é o que a gente pensa em termos de emagrecimento. Primeiro, você tem que analisar a pessoa como ela está por dentro, saber quais são os fatores que levaram ela àquilo, né? Claro que existe a dor por trás da obesidade, existe a carência por trás da obesidade, isso tem que ser abordado. Mas o emagrecimento por si, sem um acompanhamento, é você depois criar uma situação que você vai recuperar aquilo, às vezes, muito mais, a sua frustração vai piorar e aquilo, às vezes, a pessoa se afunda e leva a situações até piores do que estava no começo, tanto para a saúde quanto para a estética, né? Todas as minhas... No Instituto, nós não temos a nossa psicóloga que faz parte, mas eu indico para todo mundo. Eu falei, principalmente se tem a obesidade mesmo instalada. Então, eu falo, olha, eu tenho que falar de uma maneira mais natural, mas eu falo, se você for atrás para fazer uma terapia e agregar o seu processo, vai fazer toda a diferença. E 99% vai atrás e vem depois com os relatos. Fez diferença. Eu atendo uma menina de 25 anos, obesa, ela nunca namorou. E essa semana ela veio, eu tô namorandinho. Ela perdeu 30 quilos. 30?
não, 25 quilos com a gente. Tem bastante ainda para perder, mas ela se descobriu com 25 anos. Isso faz toda a diferença. É isso que eu falo que eu durmo no travesseiro. Tranquilo. Eu acho que a frase da qualidade, que a sua frase do Instituto, né, é isso, essa é a essência, porque será que a gente põe a cabeça no travesseiro a qualquer custo? Ah, o que você falou? 1.500, vem cá, vou fazer um botox, você fazer um procedimento, só que da pessoa tá lá assim já, você fala, não vou fazer mais, agora eu vou corrigir, vai ficar melhor, você vai ver. Cara, você tá pegando... A cabeça no travesseiro, depois você coloca e fala, nossa, aquela pessoa tá... Não é mais bonito você chegar e falar num podcast ou em qualquer lugar, meu, ela começou a namorar, olha como ela tá feliz, olha como... É outra. E quantos pacientes também, que eram hipertensos, diabéticos, deixaram de ter que usar toda aquela medicação, de passar por exames, às vezes, mais invasivos ou terapias mais complicadas, porque começaram ali a entender que existe um processo para as coisas, né? E outra, nós não estamos falando, quando a gente está falando das canetas, dessas medicações, a gente não está falando só de indicações para emagrecimento. O emagrecimento foi uma coisa que foi vista como um efeito colateral, entre aspas, desses remédios lá no começo, porque vamos lembrar que a raiz deles foi feita para quê? Para diabetes tipo 2. Então, vamos entender também que os pacientes diabéticos tipo 2, além de se beneficiarem grandemente desse tipo de medicação, por quê? O paciente diabético tipo 2, via de regra, toma 4, 5 comprimidos por dia para controlar isso e às vezes tem controles difíceis, passam por assim, efeitos colaterais e tal. E a indústria farmacêutica foi buscando uma medicação que tivesse que dar a menor quantidade de medicações possíveis para essas pessoas. Aí foram chegando nessa caneta de uma vez por semana, que a pessoa usa aquilo e não precisa usar mais remédio nenhum. Então vamos lembrar que também esses pacientes se beneficiam de uma forma brutal, né? A hipertensão está diretamente relacionada a isso. Então o cara toma lá a metformina, toma lá uma dapaglifosina, toma lá o seu losartano, aquele cardápio de coisas. E o cara poder trocar aquilo para uma medicação que ele toma uma vez por semana, poxa, e ainda por cima de brinde veio emagrecimento. Opa! Mas acho que vale a pena a gente evidenciar também que desses 60% da população que você falou que está obesa, a maioria, sua grande maioria, acho que o quê? 40%, 50% é realmente por ele ter feito isso mesmo com ele. Não é por conta de disfunção hormonal, não é por conta de problema na tireoide, igual as pessoas falam e tudo mais. Então, falta consciência nossa sobre o que nós fazemos com a nossa saúde. E, por consequência, pelo nosso corpo. Um exemplo que eu tenho dentro de casa, eu falo muito do exemplo que eu vivenciei todos os processos da clínica. Tudo que tem na clínica eu vivenciei em mim. Então, eu falo que eu não coloco nada dentro da clínica, que é uma coisa que o mercado falou. O meu marido, eu entrei no processo de emagrecimento, emagrecia, ele deu start e falou assim, também preciso. E ele foi fazer os exames dele para iniciar o tratamento. Quando o doutor pegou os exames dele, ele estava com diabetes tipo 2, ele não sabia. Ele estava com colesterol, ele estava com gordura no fígado. Ele deixa a gente falar? Deixa. Então, ele estava uma bomba relógio. Quantos então, assim, anos tá? E o Rafa tem 37 anos. 37. Então, ele estava uma bomba relógio. Então, assim, qualquer momento ele podia cair duro e a gente nem sabia por quê. Então, assim, o emagrecimento, o processo fez diferença dentro da minha casa. Comigo e com o Rafa. Então, ele emagreceu 20 quilos, ele ainda está no processo, né? Porque ele tem a diabetes também. Mas, talvez daqui 5, 10 anos eu não estaria com meu marido. Por conta de uma vida que ele aceitou, casa, trabalho, videogame, aquela vida que ele aceitou ter e tá tudo bem. Só que o momento de virar a chave fez toda a diferença na nossa velhice, vamos dizer. Que antigamente veio a onda do fast food, né? Então aí todo mundo crucificou. Só que aí agora veio a internet, veio o aplicativo, você pede na sua casa, as pessoas cada vez se alimentam piores, vamos assim dizer, não sabem nem o que estão comendo compulsivamente, vamos assim dizer. Vive pra comer, né? Vive pra comer. A gente tá tendo, não sei nessa porcentagem que o doutor falou, quantos são jovens e onde tá esse grau de obesidade, se tá nas pessoas mais novas ou se tá nas mais velhas. Não sei se já tem esses dados. Porque eu vejo muitas pessoas novas já obesas, e na nossa época não existia isso, era raro você ver isso. Agora você vê a queda brusca, mas assim,
do consumo do álcool com a juventude. Então, assim, bilhões, tá acabando bilhões. Então, assim, já, cara, vamos pensar no lado da saúde, então, porque já não tem o álcool, só que parece que tava descontando na comida. Então, não bebem, mas estão todo dia comendo um pote de sorvete, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu, outro dia, mexendo em umas coisas em casa, eu achei um manual daquela geladeira Frigidaire. Eu tô até vendo um frigobar retrô ali, é dessa época. Bacana isso. Eu achei, e tinha lá, a capa era uma foto da geladeira, e dentro o que que tinha? Um frango, uma salada, um pudim, né? Coisas assim que eram o que existia na época. Hoje você abre uma geladeira, o que que tem? Ultraprocessados. Então hoje as pessoas não estão comendo comida de verdade. Esse é um grande problema, né? As pessoas deixaram de cozinhar, por quê? Porque comer comida de verdade dá trabalho e às vezes custa mais caro. É a mesma coisa. Antigamente, a figura do rico era gordo e o pobre era magrinho porque não tinha comida. Hoje virou o contrário. Hoje, a pessoa mais pobre está obesa e quem tem dinheiro vai para academia e está magro. Se inverteu isso. E tem um dado interessante. Você falou de bebida alcoólica. As duas maiores empresas desse país, uma delas todo mundo conhece, é a Ambev. A segunda é o grupo, eu não vou falar o nome do supermercado grande, mas que é detentora dos maiores hipermercados e atacarejos e atacados, todo mundo deve saber quem é. Essas empresas estão migrando, sabe para quê agora? Para o ramo farmacêutico, para farmácias. Eu não sei se vocês viram ontem, acho que foi ontem, no jornal, alguma coisa assim, que o Congresso aprovou novamente, isso tinha acontecido na década de 90, e está aprovado novamente que os supermercados poderão vender remédios em gôndolas, tá? Então, a Ambev, eu falei o nome, é Ambev, mas tudo bem, a Ambev é um conglomerado. Depois a pra todo gente mundo pede entender. um patrocínio, A gente doutor. pede deles, né, alguma coisa. Ele falou do vinho no começo, mas não é a deles, mas enfim. Mas eles detectaram uma redução na ordem de menos de 1% já nesse consumo grande, né, no Brasil. E assim como esses atacados também, uma redução grande nas vendas, e principalmente de ultraprocessados. Por outro lado, está se aumentando o consumo de proteínas, principalmente o frango, ovos e frango. Então, o dinheiro está aí, mas as coisas vão se movendo. Está tão poderoso isso que essas empresas, já detectando isso, estão começando a migrar para o ramo farmacêutico. Não é à toa. Então, isso é muito interessante ver esse movimento. E agora, com essas novas redes de deliveries que está tendo, e cada vez mais, isso preocupa, né? Isso preocupa, porque as pessoas estão deixando de comer. Então, lá no Instituto, nós temos a André, que não está aqui com a gente hoje, a nutricionista, que é uma pessoa fantástica, porque as pessoas têm o conceito da nutricionista, aquela pessoa chata que vai te dizer, olha, você não vai comer mais isso, você vai parar com tudo, agora você só vai comer frango grelhado com salada, e não é assim. Então as pessoas têm que aprender isso novamente. Quando você falou sobre os hábitos alimentares, faz um mês aqui em casa, está fazendo um mês agora essa semana que a gente mudou os hábitos. Mudou muito mais, a gente já tinha mudado, mas agora mudou radical. Eu tenho um anjo da guarda que cozinha para mim todo o cardápio da semana. Então, a gente não está tão refém do pão à noite, de um lanche, de uma pizza, e a gente aumentou demais a quantidade de acompanhamentos, mas sendo verduras, sendo legumes. Eu percebi essa semana, deu 1,3 kg a menos na minha balança. E a gente tá comendo mais. E eu estou comendo muito mais do que eu estava comendo antes. E apreciando mas mais os só sabores. por essa mudança. Então, eu acarreto que de segunda a sexta, ter ficado melhor regrada e ter melhorado a questão dos alimentos, já deu algum tipo de retorno, e eu falei entendeu? pra Tabata, e eu vou fazer esse cálculo e num algum episódio eu vou destrinchar melhor isso. Eu acho que eu estou economizando financeiramente. Porque parece, nossa, agora eu tenho uma pessoa cozinhando e tá no mercado, olha lá, estão gastando mais. Pelo que eu já vi em um mês, eu já economizei mais de 50% do que eu gastava. Sabe por quê? Puta, precisa ir no mercado, vamos pegar alguma coisa pra jantar, daí você ia no mercado, você acabava gastando mais, porque você tá com fome no mercado, você compra mais coisa do que você não precisa. E a gente tá indo uma vez no mercado, já compra o que é preciso pra semana e tá ali. Você sabe que uma das coisas que eu falo quando a cliente vai lá e fala, vou pensar, não sei o que, a parcela, porque a gente parcela em 12, né, nossos tratamentos na clínica. E aí eu falo assim, vamos fazer uma conta básica, quantas vezes por semana você pede comida? Peço 3. Tá aí, pagou seu tratamento. Pronto, pagou seu tratamento. E a conta é real, porque a gente fez isso em casa. E realmente, quando você para e calcula,
você tem mais saúde, mas a gente entende que a vida tá muito corrida, né? A mulher, ela tá dando conta de muitas coisas que ela não tomava conta antigamente, e acaba ficando mais corrido e cansativo. Mas, contrapartida, o homem também tá ajudando mais em casa. Então, eu acho que as pessoas perderam o hábito de se organizar, né? E Essa é a aí elas descontam, né? Ah, tem um tempo. O tempo é a organização. Então, faz todo sentido essa lógica. Tá economizando, bato e martelo, porque a gente fez esse cálculo em casa, e realmente você vai ter o cabelo, a pele, a unha. Você fala, nossa, tá mudando, eu não tô tomando nada. Você tá comendo, você tá nutrindo o seu corpo. E é muito engraçado porque assim, você começa a se alimentar muito melhor. Daí tem mais legumes, tem mais verdura. Você porque daí pensa melhor. Você pensa melhor. E eu falei pra Tata, nossa, eu tô dormindo melhor. A gente diminuiu muito o álcool, não tô zero que nem você. Eu gosto da minha cervejinha, não fico sem. Mas assim, não é mais todos os dias como era, mas a gente continua, adora um vinho. Então assim, migramos bem pro vinho pra diminuir a cerveja. Já fui até patrocinado por uma marca de cerveja. E a gente tinha cerveja assim. E basicamente os hábitos vão mudando. Porque a gente já não tem mais ressaca com essa idade, né? A gente já fica com A dengue, gente né? fica 4, numa- 5 dias ruim. Só que a alimentação tá ajudando demais. Eu tô dormindo melhor, eu tô acordando disposto. Eu vejo que eu tô com mais energia. Por um hábito Sabe o que eu bobo, brinco? parece. Eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Eu acordo 6 horas pra ir pra academia. E eu vou falar uma coisa pra você, a audiência vai adorar saber disso. Esse um mês aqui, a mudança de hábitos, meu intestino ele passou a funcionar melhor, Claro, né? né? Então, assim, E outra que eu tô vendo aí, água. água, Né? As não, pessoas esquecem. vai pelo água. menos 3 litros por Sim. dia. Então, vai embora. Agora eu sou suspeito porque eu falo, eu sou médico nas horas vagas. Na verdade, eu sou cozinheiro. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de cozinha e harmonizar e coisas e tal. E assim, e as pessoas que não gostavam estão passando a gostar também quando começam a entender que já deu essa história de ultraprocessado. Vai para cozinha mesmo. Isso agrega família, isso é um programa. E no supermercado, isso tá voltando, as pessoas estão voltando a ter um pouco de prazer nisso, Um né? presunto de Parma, menos, eu não um gosto de salame. Poxa, é gostoso, vai. Ó, eu não gosto de cozinhar, mas o meu marido, ele aprendeu a cozinhar comigo, claro, 10 anos juntos. E o meu filho, então quando eu tá com fome, meu filho fala, deixa eu fazer um lanchinho. Aí eu percebo que ele pega o lanche, pega o frango. Então, ele está se alimentando melhor. Essa Exatamente. geração aí tá vindo nova, se alimentando melhor. Eu queria que vocês Sim. falassem, porque foi legal você falar sobre a questão da avaliação individualizada, né? Cada caso ele realmente é único e não é balela, não é conversa. E sobre o planejamento anual de tratamento. Porque quando você virou e falou sobre o parcelar, às vezes a pessoa vira e fala assim, tá bom, eu vou fazer 2 meses de tratamento e vou ficar pagando o ano todo. Não necessariamente, porque o que você quer é acompanhar para a pessoa ela ter uma melhora que se mantenha, né? Quando a gente fala, primeiro ponto, da consulta, a consulta não é para passar preço. Passar preço a gente passa por mensagem. Só que passar preço e identificar o que você precisa são coisas totalmente diferentes. E, infelizmente, a estética, eu uso um termo muito feio, mas é prostituída, que você passa preço e, assim, todo mundo precisa fazer bioestimulador? Não. Todo mundo precisa fazer botox? Deu. E aí, doutrinou-se a querer preço através de mensagem. Então, não. A consulta é para avaliar o que você precisa, o que você não precisa e identificar qual é a sua expectativa e qual é a sua realidade, exatamente para não cair no modismo. Segundo ponto, o parcelamento ajuda muito, porque é uma prestação que fica acessível, é uma prestação que você se dá de presente, você curte. Eu falo que fica caro se você não vê resultado. Se você vê resultado, é um investimento. E aí, tudo que você faz a longo prazo tende-se a ter resultados mais efetivos, seja no emagrecimento, seja na estética corporal, seja na estética facial. Hoje nós temos os protocolos individualizados, né, começo, meio e fim, mas nós também temos a linha de tratamento anual. Eu tenho pacientes que começam comigo em janeiro fazendo uma pré-avaliação, né, avaliação, e consegue a gente determinar o que vai ser feito naquele ano. Então, ela fica o ano inteiro comigo. Isso faz com que os resultados fiquem a longo prazo, naturais e também acompanhados, porque a gente envelhece todos os dias. A gente dormiu, acordou, envelheceu, né? Então, dormiu, acordou, comeu uma pizza, engordou. Então, isso faz toda a diferença no resultado, porque a estética ela é igual à academia. Você vai, você tem resultado, você não vai, você não tem. E a estética, ela precisa ser parada de ser vendida como válvula de escape e ser como um hábito. Vou para a estética para fazer uma drenagem, para me sentir melhor porque eu tenho retenção. Vou para a estética realizar um botox porque eu não produzo mais a proteína botox. Então, isso faz a diferença no resultado.
estética, centro estético e academia, elas não têm nada diferente no planejamento anual. Ninguém paga academia e não vai que é resultado. Lógico, todo mundo queria, mas não tem como. E tem um sentido nessa coisa, quando a gente fala na questão do emagrecimento, que por aí a gente está ouvindo coisas de assim, eu vou fazer um cruzeiro de 2 semanas em tal, então eu quero emagrecer para aquele cruzeiro. Eu vou lá e vou tomar caneta para aquele cruzeiro, não é? Então, cuidado com isso. Isso a gente não faz. A gente ensina lá que é um processo, que não é um acompanhamento, não é? Eu vou para o carnaval e vou tomar 2, 3 canetas de qualquer coisa. Né? Isso não existe. Ele não consegue ficar dentro do instituto. E eu falo que tá tudo bem. Então, é uma seleção. E parece que quando a gente trabalha, a gente falou isso num episódio que a gente gravou. Quando a gente trabalha realmente com uma intencionalidade, é diferente do dinheiro. É uma consequência. Completamente. Você vai ter o seu sucesso pelo seu trabalho. E você não tem que pegar o dinheiro de todo mundo pra resolver um negócio pra fazer, nossa, eu sou super bem sucedida. Porque isso lá na frente vai ser cobrado da gente ou da pessoa. Então isso tem essa... Quando o doutor fala, pô, vou pra um lugar e a gente tá com conhecidos que assim, esse final de semana eu vou beber, eu não vou tomar caneta. Aí você vai falar, peraí, calma aí, gente. O que vocês... Quem te aconselhou a fazer isso? Aonde que você tá vendo isso? O Dr. Google que tá falando pra você que você faz por quê? Não é porque eu não vou beber, é porque eu não consigo beber. Então eu paro de tomar caneta 2, 3 dias antes, porque daí eu consigo beber. Caso contrário, eu não consigo, porque eu vou empapuçar, vamos assim dizer. Isso é muito perigoso. Então, peraí, você quer emagrecer pra quê? Então, eu não... Se não tem esse acompanhamento, então a qualquer custo, então porque eu tenho dinheiro, eu vou lá, eu vou comprar caneta, vou encher lá minha casa de caneta, a hora que eu tiver vontade eu vou lá, é que nem comer um chocolate. Não é assim. Só que eu não sei em outros países como que funciona. O Brasil, ele tem esse grande problema de tudo vira modismo, tudo é muito fácil de você ter, tudo tem o jeitinho e todo mundo começa a usar. Só que é a consequência disso. Sim, mas agora nós temos uma vantagem, que é a questão dessas canetas e da medicação só ser vendida com prescrição. Aí entra grande perigo das coisas que estão acontecendo hoje. Todo mundo já ouviu falar do famoso Mounjaro do Paraguai, né? É o que eu digo, o Mounjaro do Paraguai é ruim? Não é, lá no Paraguai eles têm excelentes laboratórios lá que produzem, porque lá o Paraguai não tem patente. Só que é bom desde que você compre lá e use lá. Saiu da farmácia de lá, aquilo percorre um caminho para chegar aqui tortuoso. Todo mundo já viu. Aquilo vem dentro de pneu de caminhão, aquilo vem junto com carga de cigarro, aquilo vem junto com o que for. A pessoa traz até no corpo. Até no Paraguai tem umas coisas interessantes. Se o cara vê um carregamento de copo Stanley, já manda parar na hora. Porque sabe que lá dentro tem copo Stanley e ninguém mais traz, porque já virou rota. A pessoa sai do Paraguai, a polícia... isso pacientes meus que relatam. A polícia já para nos caminhos do Paraná, aquela coisa, e não pede mais documento do carro. Fala, cadê a caneta? Porque virou uma coisa absurda. É uma coisa de mais de 60 milhões de doses já apreendidas aqui. Esse famoso Mounjaro do Paraguai está se transformando em um problema de saúde pública. A Anvisa está em cima disso por esse motivo. Vocês estão vendo o que está acontecendo. E não é porque o manipulado é ruim. Isso não é. A gente usa o manipulado na clínica. É porque os manipulados de fora vêm de uma forma negativa. E isso não é bom. Então, manuseio, assim, né? É o manuseio. Então, assim, existe manipulados e canetas de farmácia. Dentro dos parâmetros normais, né? O doutor solicita para o laboratório, vem o nome do paciente, vem refrigerado, chegou na clínica, a gente afere lá a temperatura que chegou, está dentro, a gente guardou na geladeira, a gente tem uma geladeira só para isso, a gente não guarda na geladeira junto com a marmita das meninas. Isso que faz toda a diferença no resultado e na segurança. Agora, comprou fora, veio para cá, colocou na geladeira e usa de forma deixa lá junto com o ovo, né? Um exemplo, vou dar um exemplo muito chulo, mas é que nem o vinho. O cara tem vinhos muito bons, que aqui no Brasil são mais caros, o pessoal pede pra trazer. Só que daí, como que veio esse vinho? Aí veio num carro, cara, ele já E tem ele agora já chegou também aqui, a falsificação dos vinhos. ele já chegou aqui, ele não chegou mais aquele vinho bom que você ia a comprar no temperatura supermercado. já foi para 30 graus. Não, já ficou dentro de um caminhão, Quente. no sol. Mas até aí, ok. O cara te entrega ele bonito na temperatura, você pode medir tudo, ele tira daquela adega climatizada, ok, mas o caminho que Que ele percorreu percorreu, até é o que eu tô lá, falando do esse é o remédio. Exatamente. Ó,
a gente tá natural demais nesse episódio. Acho que vale a pena vocês lembrarem da época que a cerveja boa no país era Skol. E você via aquele caminhão durante horas parado com aquele monte de Skol, tudo esquentando. Não sai refrigerado, gente. A gente que cata e coloca na geladeira. E você acha que é a caneta que vem lá do Paraguai, a pessoa vem ainda com temperatura, com termômetro ali, sabendo se tá tudo ok? Esquece. Gente, a paciente em casa, no instituto, fala assim, estou tomando Monjaro. Eu falei, que legal. É do Paraguai. Eu falo, boa sorte. Mas gente, vamos ser racional nas coisas. O que você põe pra dentro do seu corpo? Você quer comprar uma camiseta falsificada que veio do Paraguai, pagou mais barato, um tênis? Beleza, o máximo que vai acontecer, soltar a sola, você cair. Só que, cara, você tá colocando dentro do seu corpo. É que nem alimentação. As pessoas ainda não estão fazendo essa comparação. Você vai comer alguma coisa estragada? Você vai comer uma carne estragada? Eu vou falar pra você, olha, essa carne veio lá da Bahia, tá? No carro, não tinha refrigeração, só que assim, eu vou pôr ele na churrasqueira, você vai conseguir comer que vai estar ok. Com Você vai comer? Tá ótimo. É o que tá acontecendo. Pode até matar a tua fome, mas a consequência depois vai ser trágica. É que vai causar também emagrecimento, porque a Sim, pessoa porque vai vai ter emagrecer. tanto Pra onde problema por cima e por baixo que Aí vai outra emagrecer. coisa. Você vê, né? Olha pra onde a gente vai, do fofão, eu gosto do podcast por conta disso. Dentro do injetável, eu posso colocar o que você pode imaginar lá dentro de hormônios de tireoide, coisas absurdas que eu vou fazer você perder peso, sim. Você vai achar que aquilo tá bom. Só que a consequência depois... Chega. Eu queria que, já que a gente já tá falando de coisas polêmicas, eu queria que você falasse dos principais erros que andam acontecendo hoje no mercado estético. Erros excessivos. Então, querem muito resultado, querem muito transformação, sem ver processo, né? Aí os profissionais não estão sabendo conduzir, e aí é muito mais culpa do profissional. Eu não coloco a culpa no paciente, eu coloco a culpa no profissional. Canetas do Paraguai, né? E sem acompanhamento. E acho que o fator dentro da estética é querer resultado a qualquer custo. E não é o custo financeiro, porque eles normalmente querem pagar muito baixo, né, do mercado e querem resultados muito acima, mas eu acho que resultados que não condizem. Por que que isso leva não somente a feiura, né, a desarmonização, como o pessoal fala? A gente pode ter intercorrências. Então, muito produto leva intercorrência. É meio óbvio. Se eu colocar uma bexiga cheia de pedra, ela vai estourar. Então, quando a gente tem excessos, a gente tem intercorrências. Isso a longo prazo também. Então, como eu lido com a face madura, eu já peguei casos de enzimas para fazer emagrecimento facial. Não se faz emagrecimento facial numa face envelhecida, porque ela já tem deslocamento de coxinha de gordura. Eu só preciso estrategicamente reposicionar para que ela tenha um lift natural. Os fofões, né? Então, assim, eu já peguei 30 seringas de ácido hialurônico numa face. Então, insuflou mesmo de uma maneira que, assim, o ácido hialurônico ele tem uma durabilidade de 1 ano, só que o BDDE dele pode durar até 36 meses. Então, você imagine 36 meses de 30 seringas. É muito exagero, né? Então, é uma promessa que não existe. E a pessoa ficou satisfeita? Não. Ela não ficou. Normalmente, não fique satisfeita, mas é uma condição do profissional. Então, esses são os maiores erros, assim, Você falou uma coisa que é o profissional. Eu tô muito batendo nisso. A gente tá indo muito para eventos, São Paulo. A gente tá vendo uma outra realidade de pessoas, médicos conceituados, como o doutor aqui sentado. A gente tá começando a sentar em mesas diferentes, sabe? Conversando. E a gente tá chegando à conclusão que são os profissionais. Eles vendem tudo a qualquer custo para vender. E não te entregam o resultado que eles falaram da venda que te iriam fazer. Isso daqui, ó. Informações totalmente erradas. E aí, o que acontece? Eu também não culpo, né, a pessoa que tá comprando. Porque às vezes ela é leiga. Tem os espertos que quer aproveitar, mas a maioria tá sendo leiga. Porque ela não sabe nem procurar. Como que eu vou pedir um conselho de finanças pra uma pessoa que é quebrada? E a pessoa, ela sempre quer... Casamento por separado. Ela sempre vai o que ela quer escutar. Então, assim, se eu falar não, é porque você falou não, ela tá falando sim, mas ela quer escutar isso. Então, os profissionais precisam se qualificar, parar de pensar financeiramente, né? Só em ganhar e dar um serviço, um resultado de qualidade, seja em qualquer área. E a gente não vê isso. Eu recebi no meu celular de um médico que ele está totalmente
aí nas alturas no Instagram, falando sobre o uso das canetas. Só que ele fez de uma maneira errada, porque ele está vendendo o emagrecimento e chega a ampolinha na sua casa. Então, assim, a ampolinha você pode aspirar 10 unidades, 20 unidades, 30 unidades, né? Porque ele é igual à insulina. Só que, assim, a pessoa está preparada para passar por esse processo? Então, ele está lá no Mato Grosso, eu não vou falar porque vai saber, e a pessoa está aqui em São Paulo. Ele vai mandar na sua casa a ampola. Você está preparado para receber essa ampola? Por isso que as pessoas estão morrendo. Porque o vai lá... médico que vende remédio está incorrendo em crime. Isso é crime. Médico não vende remédio. Lá nós não vendemos remédio, lá não existe isso. Nós somos responsáveis por tratamentos. A medicação faz parte. O paciente usar ou não o medicamento vai depender dele e se há indicação. Pode ser que chegue um paciente lá, não é, né? Sim. Que não tem indicação de usar a medicação, ou porque seja contraindicado, ou porque não precise. Nós não estamos dizendo que todo mundo que vai chegar lá num propósito vai receber medicação. Né? É a mesma coisa, não é todo paciente que vai chegar com a que ela vai aplicar botox ou um bioestimulador, ou enfim, as coisas que ela faz. Existe um critério, não é assim que a coisa funciona. Então, esse tipo de coisa é um mercantilismo. Eu falei, eu sou daquela raiz, eu sou médico raiz, né? Eu estou para fazer medicina, eu não estou lá para vender remédio, senão eu dou baixa no meu CRM e vou vender remédio, aí é outra situação. E a estética ela tem, né? Eu luto pela nossa classe, né? Eu acho que os profissionais da área da saúde, seja biomédico, enfermeiros, médicos, farmacêuticos, eles têm que ter consciência suficiente de exercer o papel dele. Então, assim, é porque o mercado da estética, ele tá realmente muito marqueteiro, né? A qualquer custo. Então, primeiro ponto são os profissionais, eles serem mais qualificados, tá? Alguns por falta de informação, vi no TikTok, que eu já ouvi isso, vi no TikTok, eu falei, peraí, onde você se formou? No TikTok? A gente brinca. E também a venda a qualquer custo. Então, são duas. Falta de informação e visar só financeiramente falando. Eu acho legal porque a gente passeou, assim, um pouco sobre a harmonização facial, né? Que as pessoas têm perdido a mão com relação a isso. Sim. A pessoa acha que fala só eu quero. E o profissional também que vira e fala assim, tá bom, eu faço, às vezes pode haver um pouco de imprudência nisso, né? Obviamente, cada caso é um caso, mas pode haver imprudência. Saímos dessa parte de harmonização facial, fomos pro emagrecimento, trazendo o nome do momento, Mounjaro. Vai ter, acho que até crianças com o nome Mounjaro agora, porque daqui a pouco... Meu filho de 11 anos, ele fala, quero aplicar Mounjaro. Eu falei, oxi, menina. Aí... Dose pediátrica. Outra coisa que está em alta, mas em alta para um mercado, acho que um pouco mais seleto, é a soroterapia. O que a gente pode falar sobre isso? A soroterapia é um complemento de suplementação. Então, ela tem ônus e bônus, né? Então, a gente não lida com a soroterapia dentro do instituto, a gente fala a parte nutricional. Então, ela pode ser intravenoso ou pode ser oral. Isso depende muito da conduta do doutor, perante os exames, perante sinais e sintomas principalmente. Então, ela vai caminhar junto com a necessidade do paciente. Ela é muito importante, a nutrição, a suplementação, mas o mecanismo de administração, ela é totalmente personalizada conforme a necessidade de cada paciente. Eu vou dizer, porque esse nome soroterapia, né, é um nome que agora está sendo dito de uma forma assim pejorativa. Por quê? Porque se criou uma cultura de hipervitaminose. Então, isso nós sabemos. A gente vê aí casos bizarros. Eu tenho ali parâmetros laboratoriais que são baseados em quê? Em evidências. Para eu ter evidência, eu vou pegar centenas de pacientes e vou ver naquelas centenas de pacientes aquilo que de fato é pertinente. O que não for daquilo é achismo. Então, hoje tem uma moda na medicina integrativa de se dizer, olha, na minha experiência eu faço isso porque eu estou me antecipando às evidências. Por quê? Porque depois algumas coisas, quando tem evidências robustas, mas eu já fazia isso. Tudo bem, mas foi por sua conta isso. Medicina não é assim. O meu paciente não é um campo de provas e nem o que é bom para um vai ser bom para outro. Então eu tenho que lidar com ciência, eu tenho que lidar com coisas seguras. Jamais a pessoa vai entrar lá no instituto e vai receber uma coisa, seja na veia, seja via oral, seja intramuscular, sem uma indicação precisa e sem a gente saber o que a gente está fazendo. E
cuidado com isso, porque hipervitaminose é uma coisa muito perigosa. Tá? Não é que vitamina que você tomar em excesso sai na urina, não. Ela pode se acumular no fígado, ela pode se acumular nos rins, casos de insuficiência renal, de insuficiência hepática com hipervitaminose, então por aí a todo momento. Então eu acho que esse cuidado é muito importante. E foi até... eu acho gratificante eu falar que recentemente nós recebemos uma visita da Vigilância Sanitária lá, né, no Instituto, e assim, que gratidão de ver que eles são parceiros em vendo que lá existem boas práticas. Por que fizeram isso? E até pediram desculpas, né, Nayara? Por quê? Porque o que mais eles estão vendo são estabelecimentos fazendo coisas aí das piores que existem. Então, boas práticas, respeito com o paciente, acompanhamento, profissionais qualificados, infraestrutura adequada, isso é o mínimo que as pessoas têm que buscar. Então, cuidado com essa história de buscar preço, de buscar... É a mesma coisa buscar um Mounjaro no Paraguai, é a mesma coisa que eu buscar uma clínica que vai me fazer um procedimento lá de X por 1/10 daquilo lá. Alguma coisa está errada. Não existe almoço grátis, não existe milagre. A soroterapia, né? ela vem como uma complementação estratégica, né? Não como o principal fator em relação ao processo. É interessante, né? Tem pessoas que precisam mesmo, Sim. mas não é... Por isso nós temos a André, nossa nutricionista lá, que é extremamente rigorosa nisso aí. E outra, nós conversamos, todo paciente é atendido por nós. Não sou só eu, Marcos, não é só a Nayara, não é só a Andréa, não é... Enfim... Nós temos um grupo nós que a temos gente um discute o caso, né? Às vezes a gente não consegue reunir, né? Mas então a gente... acaba acontecendo algumas coisas que o paciente está na clínica, o doutor não está, o doutor está de quarta lá, a Andréia está alguns dias da semana, então a gente, nenhum tem a conduta sem uma autorização. Então, assim, eu falo que é cada macaco no seu galho. Eu não vou alterar uma medicação sem o consentimento do doutor, não vou falar para o paciente comer mais frango sem o consentimento da Andréia, né, que é a nossa nutri. A Andréia é muito parte funcional, então ela vai muito no ritmo da pessoa, ela não fica tirando para a pessoa sofrer no processo. Então, isso faz toda a diferença em relação à entrega, porque é a individualização pessoal. Isso é legal vocês frisarem. Perder peso não é perder e brigar com balança, não é perder quilos. É você ter uma inversão na sua pirâmide de coisas entre massa magra, entre gordura, entre saúde e entre doença. Então, perder peso não é brigar com balança, é você ressignificar todo o teu organismo. E aí os oligoelementos, as vitaminas, os nutrientes entram nesse balanço, porque uma coisa você está perdendo, mas outra coisa você está ganhando. Você está se transformando. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado de saber como construir isso. Eu, para construir um prédio, eu preciso pôr areia, cimento, tudo nas proporções certas, senão... o prédio desaba. Né? É legal vocês frisarem isso, porque assim, a gente vive num momento de muita informação. A Ana falou um negócio que eu vi no TikTok, aprendi no TikTok. Não é bem assim. Então, vocês deixando isso cada vez mais claro, porque o doutor falou um negócio, a vigilância foi lá e elogiou. Cara, Era o mínimo. é o mínimo. Concorda? Pra qualquer lugar. Obrigação. É obrigação. É que nem a gente tá agora falando, nossa, porque a fulana, nossa, como essa pessoa foi simpática, que não sei o quê. Não, é o mínimo. Educação Tratar as pessoas como se é deve o é o mínimo. Então a pessoa já tem que olhar isso. E o doutor já matou a charada. Valor. Porque assim, o valor é o que vocês têm lá. O preço é o que a galera tá praticando. Exatamente. Porque se a pessoa chegou, ela foi na Nayara, perguntou lá, no instituto, custou 10. Ela foi no da Tabata, custou 9. Opa, legal. Aí ela foi lá no do Murilo, custou 4. Uma coisa errada tem. Peraí. Se não tá na promoção de baseada, se não tá muito discrepante, não, vou fazer no de 4. Esse 4 vai custar caro. Assim como na medicina, né, tem um conselho do CRM que permite algumas coisas serem divulgadas, outras não. Na estética, eu acho que deveria ser massivo as coisas que podem dar errado. Eu Mas lembro tem, uma época... tá? Pode Tem. divulgar isso? Porque eu lembro de uma época que eu Pode. assistia, não sei se era o Dr. Ray, alguma coisa, que a mulherada ia para outro país Era. para fazer cirurgia plástica Não, e caiu isso. voltava completamente ruim. E eles não mostravam direito a imagem porque chocava. Eu achava que deveria mostrar.
sobre harmonização facial, sobre alguém que deu algum tipo de reação alérgica e deu problema. Pode sim. Lembra a época do cigarro, que tinha as imagens que causa câncer, isso e aquilo? Eu acho que para os tratamentos estéticos, para o emagrecimento, também deveria ser dessa forma. Quando você vai fazer seu procedimento, a gente tem a parte contratual. Então, é o contrato que você está ciente do preço, do valor que você está pagando, que você tem direito. Mas nós temos os termos também, que é uma coisa que me surpreende muito. O que tem de gente falando, nossa, eu ia fazer um botox, eu nunca assinei um papel. Eu falei, como você não assinou um papel? Porque aí tá falando que não pode dar resultado, que você pode ter dor de cabeça, que você pode ter efeito colateral. Então, assim, o profissional não informa por medo, né? É uma decisão da pessoa. Vai ficar, tem 80% de chance de botox fazer efeito, mas tem 20% de não. Você está ali no corpo humano. 1 mais 1 é 2, muitas vezes, porque a gente tem os efeitos adversos. E isso faz com que as pessoas fiquem mais conscientes, mas a informação, ela é guardada a 7 chaves, e é como eu falei, as pessoas só escutam o que elas querem. Mas eu acho vamos que... lembrar do Dr. Bumbum, todo mundo lembra, né? O médico, tudo bem. Primeiro, o Dr. Ray lá, nem CRM do Brasil ele tem. Ele na Exato. Casa Brasileira, ele lançou franquias, enfim, então não vamos nem falar disso, porque isso... É muito polêmico. não é por... E outra coisa, não cabe. Não cabe. Vamos pôr assim, isso não é medicina, isso é uma outra excrescência, né? Enfim, deixa pra lá. Mas o Conselho Federal de Medicina... Do ano passado para esse está sendo muito enfático, principalmente por questões de cirurgia plástica, que é um exemplo, né, do extremo da estética. É permitido, sim, colocar um antes e depois, desde que tenha algumas regras. Quais são as regras? Primeiro, o paciente tem que consentir. Você não pode fazer uma foto de um paciente no centro cirúrgico, mesmo que ele esteja lá não identificado, e publicar aquilo. Ele tem que estar presente. E outra, para cada um que você põe disso, você também tem que colocar os que deram errado. Então, você não pode mostrar só o lado ruim. Sim. Vocês têm que mostrar as coisas que também não acontecem. E que nem a Nayara falou no começo, não é todo paciente que vai chegar lá e perder peso daquela forma. Não é assim que funciona. Né? A coisa tem outras nuances. Então, toda vez que tem um profissional lá envolvido, quer seja na estética, lá nós tem biomédicos, tem enfermeiro, tem médico, tem nutricionista, nós temos uma coisa chamada um conselho, o conselho que nos rege. Porque o CRM, eu tenho o meu carimbo, o CRM é um poder, eu não tenho poder, eu tenho uma responsabilidade. A Nayara tem um Corém, que tem uma responsabilidade. O que significa? A partir do momento que ela pode fazer uma coisa, que ela pode pegar a veia de uma pessoa, que ela pode fazer um procedimento, por outro lado, ela tem a responsabilidade. Quando eu tenho o poder de dar um atestado, o poder de prescrever uma caneta, eu tenho a responsabilidade pelo meu ato. Então, isso é muito sério. Então, não estamos falando de poder fazer coisas, mas nós temos uma coisa chamada responsabilidade. E o Conselho rege isso. Mas o que eu quis destacar aqui era... ser mais massiva a ação de mostrar o sensacionalismo do que não deu errado, porque vivemos a era do tudo Que muito deu errado, bonito, né? tudo muito lindo, Vai tudo lá fazer que você vai aplicável ficar pra linda. tudo. Só que não é bem assim. Não é. Não é bem assim. Então, acho que deveria ter esse contraste para as pessoas se conscientizarem mais se elas querem correr esse risco. E se o profissional está preparado, né? Exato. Para realizar aquele Tem um procedimento. filme que eu não vou lembrar o nome, mas é com o Adam Sandler, que um cara, ele faz um monte de cirurgia plástica, e aí ele pega o canudo, ele fica batendo o canudo na aquele é cara. ótimo. Ele não consegue mais. Eu lembro disso. Não sei se é possível isso, mas de tanto procedimento estético, eu falo ele pra não Tabata. conseguia nem tomar nada. Aí eu vejo algumas pessoas e eu falo, daqui a pouco tá igual aquele cara do filme. Você sabia que a gente faz uma técnica de botox no pescoço para evitar ruga, né? Pessoas têm que ter indicação, não é todo mundo que faz. E tem profissionais que estão fazendo, mas a quantidade, a pessoa está perdendo força da musculatura do pescoço. Existe intercorrência, falando de intercorrência, de profissional que errou, né, a angulação da agulha, enfim, eu não sei que ela errou porque não estava junto, a gente brinca, não estava junto, não sei. E a pessoa foi parar na UTI porque ela perdeu a naturalidade da respiração, e aí precisou entrar com traqueotomia até o efeito do botox cessar, porque o botox não dá para tirar do corpo. Colocou, tá lá, e é 4, 6 meses a durabilidade dele. Então, assim, ela foi internada, fez a tráqueo, ficou 4 meses na UTI, então imagine o que ela gerou, porque um erro de um profissional que não sabia o que estava fazendo, não estudou anatomia, que é o básico. Então,
tem muita intercorrência, mas as intercorrências, elas estão muito ligadas à falta de informação e à falta de estudo, né? Eu brinco com as meninas, eu falo, se você ensinar um macaquinho a colocar uma agulha e fazer um botox, ele vai fazer exatamente igual. Mas e se tiver uma intercorrência? Como que eu vou saber lidar? Para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Porque nós estamos, só não tem intercorrência quem não faz. Mas aí eu preciso ter um profissional capacitado, que assim como estudou para injetar, que é o principal fator de risco de intercorrência quando a gente injeta, mas também saber lidar e ter braços para isso, né? Para conduzir isso de uma forma... Nélia, eu falo que ignorância não é demérito, não é problema de ninguém. Ninguém sabe tudo. O perigo é ignorância com iniciativa. Com Eu coragem. não sei, vou lá e faço. Mas é o que mais tem dentro da estética. Exatamente. Pessoas corajosas, né? Aqueles casos de que as pessoas morreu, né? Tem um moço que morreu recentemente aí por pelém de um fenol. Não foi o fenol. O fenol não fez isso. Foi a técnica usada sem conhecimento, sem uma pessoa qualificada. Então, assim, vão acontecendo situações e eu não julgo e eu gosto dessa... o fenol foi retirado do poder estético, né? Das equipe multidisciplinar e foi colocado somente para área médica dentro de centros cirúrgicos, porque se entendeu que é um risco muito grande para fazer dentro de consultório. E tá tudo bem, está certo. Tem profissionais que ficam revoltados, eu não fico. Por quê? Eu não quero, eu brinco que eu não quero sair em noticiário, né? E às vezes a desinformação, só o poder fazer, né, como o doutor falou, eu posso fazer, então eu vou fazer, mas eu tenho a responsabilidade de estudar e entender, e muita gente não faz isso. E se der ruim, como o pessoal fala, como é que faz? Se der ruim, eu vou precisar saber lidar. Entendeu? É o que eu falo. Você tem hoje, essas canetas podem ser usadas pelos cirurgiões dentistas também, agora eles aprovaram e tudo, enfim, com determinadas indicações. Por exemplo, a apneia do sono, isso foi a desculpa. Mas eu falo, eu, como médico, sempre eu penso, e eu atendo em emergência também. Eu estou na linha de frente de pronto-socorro, uma coisa que eu gosto de fazer, a gente sabe. Tudo que eu faço, eu procuro saber quais são as consequências e lidar com elas. Então, assim, eu jamais vou fazer um procedimento com o qual eu não saiba revertê-lo depois. Então, você lá injetar uma coisa numa pessoa, tá tudo ótimo. Eu sei as indicações, tá aí as complicações, o que eu faço? Aí eu vou chorar e vou mandar lá para o pronto-socorro? Não é bem assim. Né? Não. Tem que ter cuidado. Não. Eu queria que vocês falassem, que a gente já tá partindo pro finalmente, né? Aquela hora do... eu adoraria que a gente continuasse, mas eu queria que você falasse sobre garantir resultados naturais e progressivos. Porque garantir é uma palavra muito forte, mas a partir do momento que você sabe sobre a sua responsabilidade, de que é algo natural e que você sabe até onde pode chegar mediante ao estudo de quem é a pessoa, tá ok. Você não tá virando e falando que ela vai sair dos 100 pros 70 em 10 dias. Você não tá fazendo essa promessa. Sobre o emagrecimento, a garantia é que ela vai ter apoio e também acompanhamento. Não dá para garantir. A gente, mesmo com apoio e acompanhamento, tem vezes que a gente não consegue evoluir como a gente queria, até por situações essas. A gente não tá com o paciente 24 horas por dia, a gente não sabe a rotina dele, a gente não, mesmo ele falando, a gente não consegue, né? A gente entende algumas coisas, não vem ao caso, mas a gente sabe que o paciente, às vezes, ele acaba omitindo algumas informações. Já na estética é um pouco mais fácil a gente, né, garantir resultado desde que siga todas as instruções, né? Porque eu sei que um bioestimulador vai agir em tal camada, que um preenchedor vai agir para tal coisa, um botox, então ele é mais fácil de conduzir o resultado. Mas a gente só consegue resultado se a gente confia. Falo que é uma troca de confiança. Meu paciente tem que confiar em mim e não achar que eu estou enfiando coisa nele. E eu preciso confiar no meu paciente que vai seguir todas as minhas orientações. 95% dos meus pacientes têm resultados reais, satisfatórios, porque foi alinhado expectativa e realidade, que é o principal ponto dentro da consulta, e também seguir todo o protocolo que foi passado, né? Eu acho que essa é a definição mais precisa. Agora, no emagrecimento é mais difícil, né, doutor? Medicina, não só emagrecimento, é o que eu falo, mais uma vez eu vou falar, mais de um quarto de século que eu faço isso e para qualquer coisa, não existe garantia, né? Não tem garantia. Tem a coisa certa a se fazer. Quando a gente faz a coisa certa,
os resultados, as expectativas são sempre positivas. E mesmo aquelas que não atingiram aquilo que precisam, elas, quando forem bem explicadas, a pessoa entende. Então faz parte, né? Faz parte da vida da gente. Nem tudo que a gente faz, né, é aquele êxito que a gente alinhou. Mas a gente sempre procura fazer a coisa certa. A porcentagem tem que ser maior, positiva, do Sim, que negativa. do que Senão negativa. alguma coisa está errada. E provavelmente do lado profissional. Antes de eu pedir para vocês darem o seu último recado, mandar beijo, enfim, tudo mais, eu queria que você falasse sobre a grande missão do Instituto hoje. Hoje a grande missão, na verdade, existe duas. É o atendimento, excelência e resultado, que a gente busca isso com muita segurança. Então, nós hoje somos uma equipe multidisciplinar, tem o Dr. Marcos, eu sou enfermeira, nós temos 2 biomédicas dentro da clínica, uma esteticista que é especialista, então, ela é uma pessoa que ela não faz multitarefas, ela faz só o que ela entende, o que ela é capacitada, e ela faz com muita excelência. Então, isso faz toda a diferença, né? Profissionais qualificados, então a gente preza muito por treinamento. E uma parte pessoal, meu legado é que para deixar profissionais qualificados. Então, eu tenho essa teoria que se está fazendo errado é por falta de informação, por falta de capacitação. A minha trajetória foi muito difícil, né, em relação a estudo e saber tudo que eu sei hoje, são 12 anos. Então, o Instituto hoje ele tem os cursos para profissionais que estão iniciando, principalmente porque a gente entende a dor do iniciante, né? Que é muitas promessas de cursos com pouca entrega. Então, a minha missão, meu legado hoje dentro dessa parte é levar o meu legado, o meu conhecimento para quem está iniciando, não precisar passar por onde eu passei, mas também ir numa direção certa, que é o resultado com saúde e não o dinheiro financeiro, como a estética é muitas vezes vendida. Sabe que todas as empresas, pra mim, que hoje que passam por aqui ou que eu admiro, elas são as empresas que estão indo de alguma forma pro lado educacional. Com certeza. Então, porque assim, você validou algo, você fez algo e você conseguiu levar isso pro educacional, onde você vai aplicar isso, né? Hoje tá muito na moda todo mundo que fala, é coach, vende curso, vende isso, aquilo. Só que se você pegar realmente os bons, eles estão fazendo isso para qualificar outras pessoas. 80% nem passou pelo processo. Quantas colegas que fez o curso comigo um dia, 2 dias, 3 dias, que foram as imersões, dá um mês, eu vejo na página, curso, não sei o que, eu falei, mas como que você já tá fazendo curso? A gente fez um mês atrás, você nem conseguiu executar direito? Então, é normal isso dentro da estética também. Mas, eu só vou ensinar aquilo que eu consigo com embasamento e principalmente com experiência. Poder ajudar o próximo. Boa. Eu falo que eu quero qualificar a minha concorrência. Com Por isso certeza. que eu tenho a questão da parte de mentoria para podcast. Hoje eu estou um pouco mais abrangente, mas eu tenho a parte de mentoria para podcast. Por quê? Porque tem muito podcast ruim no mercado. Então, se eu Virou qualifico... moda, né? Se eu, Modismo. se eu qualificar, se eu falar para ele como ele monetiza, como ele faz para construir audiência, como ele faz para ser realmente relevante no YouTube, eu vou praticamente fazer com que ele ganhe mais e que eu também tenha que buscar cada vez mais capacitação para eu também sair na frente. Com certeza. Então, vamos todo mundo se qualificar. Mas é isso, porque se vocês vão num podcast ruim 1, 2, 3 vezes, vocês não vão mais. Vai falar, podcast é ruim, porque vocês não chegaram num melhor. bom, É a mesma coisa com todos os professores, só que as pessoas ainda não estão entendendo isso. Porque você não vai generalizar, só que você tem que ver o histórico Se você daquilo. foi fazer um tratamento estético que não deu resultado, o problema não é do tratamento estético, porque só tem crescido cada vez mais Foi no a mercado. promessa. Então, foi a promessa. Promessa. Às vezes, você que não soube fazer boas escolhas, Com certeza. né? Sem dúvida. E eu vejo aqui, nós estamos aqui, quem está vendo a gente aqui também não está vendo aqui os bastidores da coisa, o preparo, o cuidado, o carinho que vocês têm, o profissionalismo que vocês têm. E aqui nós estamos com isso da mesma forma. No nosso segmento, tanto a medicina, o emagrecimento, quanto na estética, estamos poluídos de gente. Na área de vocês, estão poluídos de gente, mas ninguém está vendo os bastidores, o que está acontecendo. Então, é uma satisfação grande estar aqui e dizer para as pessoas que procurem conhecer esses bastidores, procurem ver os resultados, Exatamente. ver o que as pessoas estão passando, e as que passaram por lá, porque informação tem de monte. Agora, falar até papagaio fala, né? É uma Agora, coisa... Desculpa, doutor. pode- está assim cercado de cuidados de fazer a coisa certa, não são muitos, não. Não. Eu brinco assim, vão em clínicas, vão em lugares, não só porque o lustre é bonito e porque está todo mundo indo. Vá conhecer quem realmente atende,
o seu histórico e pesquise. Hoje o Google tá aí. É só colocar o nome da pessoa, né? Se as pessoas parar de ir lugares que está todo mundo frequentando por status, intercorrência vai diminuir pelo menos 50%. Tenho certeza. Mas o Danilo, ele usa uma terminologia que é tiro e queda. Você tá numa cidade que você tá viajando. Tem uma pizzaria de um lado da rua que está cheia, lotada, e uma outra que está com uma mesa. Em qual que você vai? Na lotada. Porque as pessoas entendem que o que tá cheio É o melhor. é o melhor. Não existe isso. E não dá pra gente generalizar, entendeu? E as Exatamente. pessoas, elas estão cada vez mais... como é que é o nome Com daquele? Com cabresto? Isso. Com cabresto. Elas não querem enxergar além. Elas não querem pensar, na É. verdade. Eu acho que esse é o grande fato. É um papo pra um outro podcast, dá pra ir longe mas aqui. eu acho que a gente conseguiu, o doutor deixou bem claro, os bastidores, e não é só o nosso, é o bastidor de qualquer negócio. Então, quando você descobre como que está sendo feito aquilo, como que aquilo foi produzido, como que aquilo está sendo atendimento daquilo, quais as provas sociais que existem dentro, principalmente na área de vocês, tá? Quais as provas sociais que tem, quais são os depoimentos, que depoimento é que nem papagaio, você compra e põe lá na internet. Então, vai a fundo, pesquisa. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer, pesquisa. Principalmente em cidade pequena, que todo mundo conhece alguém que faz, Que já passou em viu, que algum já lugar, passou. E o lado bom é que eu posso me comprometer, vocês não. Mas é a mesma coisa a cozinha. Às vezes o restaurante que você gosta, você nunca visitou a cozinha. E você pode visitar lá e não querer voltar mais no restaurante. Assim como clínicas. Com certeza. Existem clínicas que existem da porta pra lá, ninguém entra. Por que será que é da porta pra lá, ninguém entra? Então, Área restrita. às vezes tá montado somente um perímetro para você andar e comprar aquilo e o restante não. Então, atente-se. É por você, é pela sua saúde, pela saúde da sua família e acho que é E por aí pra gente nem terminar. todas as pessoas que põem a cara na internet estão falando a verdade. Nem todas as pessoas estão ali no Skin the Game contando realmente. Muitas pessoas estão ali para ganhar audiência e elas vão desaparecer. Nós, faz 5 anos que a gente tá nessa jornada do podcast, mas a gente vem do marketing há muito tempo. E muitas pessoas de marketing que explodiram, desapareceram. Sim. Derreteram, que nem o Monjá. É igual clínica de estética. Quantas clínicas abrem e fecham? Num piscar de olhos a gente não, né? Ai, por que fechou? Por quê? Por quê? Fez um Por dinheiro quê? e foi, fechou por quê? Porque- Tava sempre por quê? cheio, Por quê? fechou Porque a por quê? beleza não compensa, entendeu? Mais algum recado? Beijo pra alguém, fiquem à vontade. Então, um beijo pro marido, filhos que estão em casa, claro, que são a minha base. Sigam a gente nas redes sociais, @Instituto Nayara Húngaro, quanto para profissionais que querem se qualificar, quanto para profissionais, para clientes, né, pacientes que querem realmente serviço de qualidade e que lá a gente com certeza estamos com uma equipe maravilhosa, com comando também do doutor, que faz toda a diferença dentro de uma clínica estética. Eu queria também agradecer a vocês aqui por nos Com receber, certeza. né? E muita satisfação também, mandar um beijo lá para minhas filhas, minha esposa, né? Meu pai, que já tem 84 anos, tá melhor que eu, trabalhando mais do que esse pessoal, 80 a mais, tá ó, ali em cima, né? Hoje ele tá lá na academia, ele não pôde nem vir aqui, tá super ativo. E agradecer essa cidade também, que nos acolhe tão grandemente, e é para vocês que a gente tá aqui, essa parceria com a Nayara, essa parceria com vocês, é para você que está nos vendo aqui, para que vocês possam ter o melhor aqui da nossa parte, do nosso esforço e tratar sempre a saúde em primeiro lugar. Então, muito obrigado. A gente que agradece demais. Foi um episódio assim melhor do que eu imaginava, mas em off eu conto pra vocês o porquê, por conta do rumo que ele tomou e da facilidade que a gente teve de conversar, e a gente não precisou pisar em ovos com alguns assuntos de tipo, fala ou não fala, entendeu? Então isso dos bastidores, um dia vocês vão ter acesso a alguns bastidores, vocês vão ver como as coisas acontecem. E aí, dona Tauta, e você? Bom, mais do que esclarecedor, é um assunto que eu adoro, amo. Eu quero só deixar um recado para você que beleza a qualquer custo não compensa. Pondere por você, tá bom? Eu acho que tenho que terminar dessa forma. Quero agradecer
você que chegou até aqui, aproveita, segue o Instagram do Acordo Podcast. Não esquece de seguir o meu Instagram, @tasantarosa. Tá aqui na descrição o link do Instituto, tudo que eles vão fornecer. Então, você pode buscar aqui na descrição. E também o meu canal do YouTube, tá bom? Tô pedindo por inscritos. Então, por gentileza, vai lá e me ajuda. E você, meu bem? Eu tô no @dancontesini lá no Instagram, mas eu quero agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que é muito honroso também pra gente receber pessoas no gabarito de vocês e falando a verdade. Eu acho que isso é o... Vou pedir licença, o doutor também, ele tem outras áreas, né, que ele trata. Deixa o seu Instagram, doutor. Eu vou preferir. Nós temos o nosso Instituto IASE também, tá? Que pode seguir lá. Nós lidamos com saúde masculina, é uma outra vertente que uma outra Olha lá, oportunidade Danilo, também. olha lá, Vamos, né? A Danilo. gente vai conversar, porque os homens têm essa dificuldade, às vezes, de chegar, né? Então, mais um motivo. Então, o nosso IASE, o Instituto, e também, pessoal, eu não coloco muito, porque eu prefiro dar as coisas por lá. E nós também temos uma parte de medicina tradicional chinesa, com acupuntura, algumas outras coisas que vai ser uma Opa! outra Que conversa. legal! Então, Você- nosso cardápio é amplo. Se aqui. Ah, o você cardápio é bom. precisar de alguém pra ir lá, ó, eu tô indo. Eu tô indo. Muito bom. Obrigado. Agradecer vocês. Então é isso, gente. Obrigado por quem acompanhou a gente. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, não esquece disso. E meu filho, muito obrigado mais uma vez. Sem você, nada disso aconteceria. Te amo, viu? Muito obrigado. Queridos, obrigada mais Obrigado, uma vez. viu? E, Foi ótimo. gente, Até a o próximo. próxima. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Thank you.